Oi, estudante, meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa. E o tema da nossa aula hoje é elementos da comunicação. O que é comunicar? Comunicação é o ato de transmitir, de enviar as nossas mensagens, as nossas informações, Quando eu vou transmitir uma mensagem, eu estou comunicando. Então, para comunicar, hoje nós vamos ver quais os elementos nós usamos para que essa comunicação chegue aonde nós queremos. Então, comunicar é utilizar qualquer meio que pode ser por telefone, e-mail, redes sociais, escrita, gestos, para transmitir um pensamento de pessoa para pessoa. Quando eu comunico, tenho uma outra pessoa. Nesse momento, eu estou comunicando, né? É um ato de comunicar. Eu estou comunicando com você. Desta maneira, comunicar é uma busca de contato e entendimento. Por isso, eu preciso ficar atento à minha comunicação, a mensagem, ela foi transmitida? Então, a comunicação confunde-se com nossa própria vida. Estamos a todo tempo nos comunicando, seja através da fala, seja através da escrita, de gestos, de um sorriso e até mesmo através do manuseio de documentos, jornais e revistas. Olha só, se eu faço esses gestos, eu estou comunicando, porque você entendeu o meu gesto. Se eu, dependendo da expressão do meu rosto, eu estou comunicando. Quando eu era pequenininha, que não tem muito tempo, né, gente? A minha mãe, ela comunicava com o olhar. Olha só para você ver um exemplo. Quando chegava uma visita lá na minha casa, e eu e meus irmãos corríamos todos para a sala, aí a minha mãe olhava para mim. Eu sabia que naquele momento, dependendo do olhar, eu deveria levantar para dar o lugar para a visita assentar, ou eu precisava sair da sala. Quer dizer, eu entendia o olhar da minha mãe. Ela comunicava através do olhar. Então, para essa comunicação, nós vamos ver quais os elementos necessários para uma boa comunicação. Então, nós vamos ver os componentes necessários para um diálogo. Diálogo, o que é um diálogo? É uma conversa entre mais de uma pessoa. Então, chamamos as pessoas envolvidas na comunicação de interlocutores. Interlocutores são as pessoas envolvidas em uma conversa. Então, os interlocutores são o emissor e o receptor. Olha aqui para vocês verem. Eu tenho duas pessoas conversando. O emissor, olha aqui, blá, blá, blá. Quem é o emissor? O emissor aqui é quem envia a mensagem, quem está falando. Então, este é o emissor. E quem é o receptor? O receptor é quem está recebendo a mensagem. Nesse exemplo, eu, aqui dando a aula, sou a emissora. E você que está assistindo a aula é o receptor. Então, emissor envia a mensagem, receptor recebe a mensagem. Emissor é o remetente e o receptor é a mesma coisa que destinatário. E aí, a pessoa, recapitulando, a pessoa ou grupo de pessoas de onde parte a comunicação é o emissor. Pessoa ou grupo de pessoas que recebe a comunicação, receptor. Ok? Olha aqui. A professora, eu e os brother tudo, tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do Nil português. Apareceu uma interrogação na cabeça da professora. Então, o aluno é o emissor, ele enviou. A professora é a receptor. Será que ela entendeu a mensagem dele? Então, nós já vimos emissor, receptor.
Mas para que tenha a comunicação, eu preciso de uma mensagem. Qual é a mensagem que foi transmitida? Então, eu já tenho 3 elementos e nós temos 6 elementos da comunicação. Eu já tenho emissor, receptor e a mensagem. Aqui eu tenho, então, os 3 elementos. Emissor, quem recebe a mensagem, e o receptor, quem vai receber. O emissor codifica a mensagem, o receptor decodifica a mensagem. Mas para que eu tenha, olha só, eu já tenho um emissor, vamos supor que eu tenha um emissor que ele é brasileiro. O receptor também é brasileiro. Não, começando. Eu tenho um emissor que ele é brasileiro, ele só fala português. Mas o receptor, ele é alemão e ele chegou no Brasil e não sabe nada de português. O que vai acontecer com a minha mensagem? O emissor vai conseguir transmitir a mensagem? Não. Por quê? Porque o receptor não entende a língua dele. Então, eu preciso de códigos. Eu preciso de códigos. E qual é o nosso código? O nosso código é a língua portuguesa. Os códigos são os idiomas e os gestos, né? Outro exemplo, a Roberta, ela está ali, ela é intérprete de Libras. Todo mundo, todos vocês estão entendendo o que a Roberta está transmitindo? Não. Por quê? Só vai entender o que a mensagem de Roberta, quem entende a língua dos sinais, né? Então, isso são os códigos. E o exemplo de código, nós temos vários exemplos, que é os sinais. Como que o sinal de trânsito, ele consegue comunicar? Por quê? Eu estou lá dirigindo, eu sei que quando aparece vermelho, eu tenho que parar. As placas de trânsito, quando o motorista está lá na estrada, é um meio de comunicação. Porque é através das placas é que o motorista sabe que ele tem que virar, ele tem que diminuir a velocidade, que ele pode ultrapassar, né? Porque as placas transmitem isto para o motorista. Aqui, como eu falei, né? É a língua dos sinais também. E ali nós temos o braille, mas só entende quem conhece essa língua. Dando para entender aí, gente? Então, nós já temos emissor, receptor, a mensagem e eu já tenho códigos. Mas essa mensagem, para chegar ao receptor, eu preciso de um canal. Canal é um meio físico, né? Entre o emissor e o receptor, existe um canal. Qual é o nosso canal agora? É o ar, porque eu estou usando a voz, né? Então, é o ar. Então, eu preciso de um canal. O canal pode ser através da voz, através do celular, da televisão, de uma revista, da internet e do jornal. Aqui entraram os meios de comunicação. Então, eu já mostrei para vocês, mas isso é muito importante. Voltando aqui no canal, vamos supor que entre o receptor, ele é brasileiro. Ele é brasileiro. O emissor, o receptor também é brasileiro. Então, eles falam, eles entendem o mesmo código. Mas no meio deles tem uma britadeira fazendo maior barulho. Essa mensagem chega no receptor? Como é que ela vai chegar? Então, o canal, ele não pode estar obstruído. Ele tem que estar um canal limpo para que a mensagem chegue lá do jeito que ela precisa de chegar. Nisso tudo, eu já tenho 5 elementos. Voltando, emissor, receptor, mensagem, códigos
e o canal. Para que exista tudo isso envolvendo, eu preciso do contexto, da situação. Por fim, tem o último elemento, que é o contexto. Situação utilizada para dar sentido a uma mensagem. Nada adianta haver um emissor transmitindo uma mensagem em um determinado código para um receptor através de um canal, se todos não estiverem sobre o mesmo contexto. Não haverá entendimento. O contexto, geralmente, é um aspecto cultural, havendo variação dependendo da região, da geração, né, que é a idade das pessoas envolvidas. Então ficou um conceito grande, mas eu vou explicar aqui para vocês com um exemplo que você vai entender direitinho. A palavra pegar, ela tem vários significados. Presta atenção. Se eu falo, eu peguei este copo, o que significa pegar aqui? Significa segurar. Eu peguei essa folha, significa segurar. Mas e se eu falar assim, aluno, você pegou a matéria? Esse pegar significa segurar? Não. Esse pegar aqui nesse contexto significa você entendeu a matéria. E se eu falar mais ainda, eu estou lá numa boate, numa discoteca, a discoteca é a palavra usada lá pela minha mãe, né? Numa boate, e encontrei com o João. Aí eu falo, e aí, João, você pegou hoje? Esse pegou, João, significa você segurou? Você entendeu? Não. Aqui nesse contexto, no contexto da boate, o segurar, o pegar significa você ficou. Então, se eu falo, João, você pegou, é você ficou. Então, viram? Isso é o contexto. O pegar aqui, ele pode ser segurar, ele pode ser entender e ele pode ser ficar, né? Dependendo do contexto, dependendo da situação. Então, vamos ver se ficou entendido aqui, tá? Nós já vimos os 6 elementos, então vamos ver os exemplos aqui agora, tá bom? Vamos ver se houve falha na comunicação. O chefe falou assim, Zé, quero o número deste pedido. Então, tá vendo o chefe aqui? O chefe e o Zé. Aí, o outro colega que tá lá no bebedouro gritou, Zé, o Zé? Aí um tá passando, falou, despedido? Aí o outro tá lá na mesa dele, gritou, o quê? E o outro, o Zé tá despedido. O outro tá lá do outro lado e respondeu, eu também? Um tá passando em pé lá e falou, o Zé e o Tadeu estão despedidos. O outro, que tá lá no outro corredor bem longe, gritou, saiu correndo, nós todos vamos ser despedidos. Viram? O que aconteceu com essa mensagem? Então, a mensagem teve ruídos, todos falando ao mesmo tempo, longe um do outro, e começaram, cada um entender uma coisa. Então, a mensagem do chefe, que era para ser passada só para o Zé, ela foi deturpada. Cada um codificou, decodificou de uma maneira diferente. Outra, o chefe falou para o outro. Então, tem o emissor, que é o chefe, o receptor está lá do outro lado. Aí ele falou, você vai ser promovido. Mas o que aconteceu no meio deles? O canal tinha ruído. E o que ele entendeu lá do outro lado? Meu Deus, vou ser demitido. Viu o canal? Qual o problema que teve aqui? Teve uma falha no
canal. No meio do caminho houve um ruído. Então ela chegou do outro lado com um outro significado, de uma outra maneira. Aqui tinha um ratinho, ele planejou lá um plano e falou: é hoje que eu vou conseguir um queijo. A mãe saiu, ele viu a máquina e pensou: vou deixar um bilhete pro filho, né? Como se fosse a mãe. Ele subiu na máquina, né? E ele pensou, querido filho, deixe um queijo no chão, assinado mamãe, e deixou lá. O filho chegou, viu o bilhete, pegou aquele papel e não entendeu nada. Aí o ratinho lá do chão pensou: esqueci, não sei escrever. Então, onde teve a falha aqui? O rato elaborou um plano para conseguir um queijo. O fracasso do plano do rato foi devido, em parte, a um problema relacionado a qual dos elementos de comunicação? Ao código, né? Se ele não sabe escrever, então o menino não teve como ler. Então isso aí foi uma falha no código. Aqui, por último, nós temos duas pessoas falando ao telefone. Um é americano, olha a bandeirinha, e o outro brasileiro. Então, eles não falavam o mesmo idioma. Então, ele falou em inglês e o que aconteceu? O brasileiro não entendeu nada, porque houve falha nos códigos. Joinha? Deu para entender aí com esses exemplos? Então, vamos voltar aqui em tudo que nós vimos. Olhem só, eu tenho um emissor. O que é emissor? É aquela pessoa que envia a mensagem. Do outro lado, eu tenho um receptor, que é aquela pessoa que recebe a mensagem que eu estou enviando. Mas para eu ter um emissor e um receptor, eu tenho o terceiro elemento, que é a mensagem em si. É o que eu quero mandar. Mas para que essa mensagem seja recebida, eu preciso de um código. Código é a linguagem que eu estou usando. A linguagem do emissor e do receptor tem que ser a mesma, para que seja entendida a mensagem. Para eu enviar essa mensagem ao receptor, eu preciso de um canal. Qual é o canal que eu vou enviar essa mensagem? E esse canal não pode ter obstrução, para que a mensagem chegue correta lá no meu receptor. Então, canal é um meio físico, envolvendo todos esses 5 elementos, né? Envolvendo, eu tenho a situação, eu tenho o contexto, né? Qual é o contexto? Qual é o assunto? E esse contexto tem que ser entendido por todos os elementos. Então, a minha mensagem, ela é codificada para o emissor, pelo emissor, e decodificada pelo receptor. Então, gente, é isso a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, porque na nossa próxima aula, você vai... o nosso tema é funções da linguagem. E para entender funções da linguagem, você tem que ter entendido elementos da linguagem. Ok? Então, volta na aula de hoje, dê uma lida, olha se ficou tudo entendido, volta nos exemplos, porque na próxima aula nós temos que voltar nos elementos da linguagem para você entender funções da linguagem. Muito obrigada e até a próxima aula. Um beijo.